gente, mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares e eu faço vídeos sobre restauração de casamentos. O vídeo de hoje é uma das frases que eu mais recebo. Elaine, me ajuda, eu estou desesperada. E alguém aqui já deve ter mandado essa mensagem para mim que tá vendo esse vídeo, tanto no Instagram, ou por e-mail, ou para quem adquire o meu atendimento. Vira e mexe, eu recebo essa mensagem pedindo uma ajuda, né? E eu sei o quanto esse momento que você está vivendo hoje é desesperador. Eu não sei a fase que você tá ainda, né? Porque a gente tem assim, normalmente eu gosto de dividir duas fases só, tá? Antes de descansar e depois de descansar. Porque depois que a gente descansa no deserto, é como se fosse um divisor de águas, sabe? As coisas se tornam mais leves, é como se a gente tivesse tirado um peso das nossas costas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa dar um primeiro passo. Deus precisa ver você dando o primeiro passo. Deus não vai aí, você deitada na sua cama, te puxar pelo braço. Mas Ele quer ver você dar, quer ver você levantar. Para aí sim Ele começar a agir em outras formas. Muitas das vezes a gente acha que Deus só vai estar nos ouvindo quando Ele restaurar o nosso casamento. Mas quando a gente entra num deserto, se Deus está permitindo a gente entrar num deserto, é porque a gente precisa de tratamento. Tratamento como pessoa, tratamento espiritual. Vocês às vezes me questionam muito, perguntando: Elaine, você ia pra igreja todo dia? Como é que era antes de você ir pra igreja? O meu marido não é evangélico. Gente, olha, eu quando entrei num deserto, eu não estava indo à igreja. Quando me vi na situação que eu estava, o primeiro lugar que eu corri foi pra igreja. Porque é assim. O certo é a gente não precisar ir na dor, mas a gente só aprende na dor. E eu entendi que no meu deserto Deus queria me tratar. Deus queria que eu me aproximasse dele, Deus queria que eu evoluísse como pessoa, porque o meu orgulho, aquele tipo, uma soberba, sabe, de olhar para a vida dos outros e esquecer de olhar para a sua própria, achar erro na vida dos outros, mas a sua própria também, sabe, apontar o dedo, né, tipo, como eu posso dizer, olhar para aquelas pessoas e fazer um determinado julgamento. Eu entrei num deserto para entender que eu tinha que olhar mais para minha vida e deixar dos outros, sabe? E às vezes eu vejo pessoas errando muito nisso. Pessoas mais preocupadas se a fulana, se a ciclana tá isso, tá aquilo, do que com você próprio. Da mesma forma que eu vejo pessoas tão focadas em olhar a vida do cônjuge que esquece de olhar a sua própria vida. E isso é uma coisa que te faz rodar e rodar no deserto. A gente sempre acha que a oração da outra pessoa, se você pedir que uma outra pessoa te ore, vai ser mais forte do que você mesma parar e olhar para Cristo. Já pensou nisso? Muita gente fala: Elaine, ora por mim. Elaine, ora sim, eu oro. Eu não falo para vocês que eu faço campanha porque eu tenho muitos filhos, né? Então, às vezes, o que eu programo não dá muito certo. Então, eu não gosto de planejar alguma coisa com vocês e não poder cumprir. Então, eu faço as minhas, né, nos meus silêncios, os dias que o Espírito Santo toca em mim. E um dia, no início do ano agora, eu levantei um clamor muito grande, não pelo canal, mas pelas pessoas que assistem, pelas pessoas que estão sofrendo, pelos filhos que estão sofrendo. Mas a gente tem que entender que esse sofrimento não é para nos matar. Deus não nos coloca num deserto porque Ele quer te punir, porque Ele quer te maltratar. Deus te coloca no deserto porque Ele quer te mostrar que você precisa entender que a sua felicidade vem dEle. Não adianta você ter o seu marido dentro de casa hoje
e não ter Cristo dentro dela junto. Porque vai acontecer isso, é uma bola de neve, é problema atrás de problema. Gente, olha só, eu aprendi na minha vida, da pior forma possível, que foi dentro de um deserto, que a gente precisa deixar Deus trabalhar na nossa vida. A gente não tem que ser ansiosa, a gente tem que fazer as coisas, mas a gente não precisa se matar por dentro para ter algumas coisas. Às vezes a gente se mata muito porque a gente quer uma casa sempre linda e perfeita. E a gente, com essa coisa na nossa mente, a gente deixa de viver. A gente quer os nossos filhos sempre muito lindos, perfeitos, mas esses dias eu tava vendo, por trás de um filho lindo, perfeito, arrumadinho, existe uma mãe toda descabelada. Hoje, na minha concepção de vida, isso é errado. Eu prefiro ter duas pessoas no meio termo, eu no meio termo, não preciso estar linda e maravilhosa, mas arrumadinha, com os meus filhos também arrumadinhos, sabe? Eu parei de dar tanta essa importância para os outros. Não tem que fazer as coisas para o que os outros vão achar, para o que os outros vão pensar. Isso que mata. Porque você não está fazendo para você, você está fazendo para os outros. Igual em relação à sua mudança. Quando eu falo que você tem que mudar, não é porque você tem que mudar para o seu cônjuge. Você tem que mudar por você. Quando essa ficha caiu em mim, quando eu comecei a entender que eu era insuportável, que nem eu me aguentava de tão chata, as coisas ficaram mais leves. Gente, eu tenho umas coisas, as pessoas falam, Elaine, você é muito paciente. Gente, olha só, a gente tem que entender que tudo tem um tempo para Deus e tudo é um tempo perfeito. Não é porque ainda não aconteceu a restauração do seu casamento que você tem que viver com cara fechada. Para de duvidar. Muita gente me questiona, Elaine, você pensou em desistir? Antes de descansar, pensei em desistir várias vezes. Né? A gente tem esses tipos de pensamentos. Mas depois que eu descansei, comecei mesmo a focar em mim, viver minha vida, fazer minhas coisas, eu não sei nem dizer pra você o que significava desistir pra mim. Porque a minha vida, ela não se baseava mais na restauração. A minha vida se baseava em viver minha vida, fazer minhas coisas, evoluir como pessoa, sabe? Cuidar dos meus filhos muito bem, sem aquela exigência que eu tenho que cuidar para os outros verem que eu tô cuidando bem. Eu tô um pouco me lixando pros outros, gente. Então a gente precisa entender que a nossa vida precisa vir em primeiro lugar. Óbvio que é Deus em primeiro, né? Mas a nossa vida, ela precisa vir à frente do que o nosso cônjuge está fazendo hoje. Elaine, mas a gente tem que servir com amor. Sim! Quando o seu cônjuge se aproximar, quando ele entrar em contato, você vai tratar ele bem, você vai falar com ele, você vai ser educada, o nível de educação no mínimo. Fora isso, viva a sua vida, faça as suas coisas, evolua, cresça. Mas eu não consigo. Infelizmente, se você ainda está com esse pensamento de que você não consegue, é porque você precisa se livrar da dependência emocional que você tem naquela pessoa. Enquanto, olha, eu vou ser bem sincera, enquanto você tiver o pensamento de que você só vai ser feliz se o seu cônjuge estiver em casa, a restauração não vai acontecer. Primeiro, aprenda a ser grato com tudo que Deus está lhe dando hoje. Mas Deus está me dando muito pouco. Ok, dá o primeiro passo. Começa, né? Começa a dar os primeiros passos, que vai vir vitória atrás de vitória na sua vida. Antes de vir a restauração. Porque aí Deus só vai estar preparando o caminho para a sua vitória principal chegar. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal, dê o like, compartilhem e Deus abençoe a todos.